Fala pessoal, tudo bem? Olha só, eu vou passar rapidinho aqui para vocês um videozinho, não quero me delongar muito nesse curso. Vocês têm aí o material, tem a apostila. Então, nesse período aí de interrupção das nossas aulas, fica aí esse material e esse vídeo também para vocês acompanharem aí um pouco para que vocês possam estudar e se prolongando essa questão, que nós possamos fazer a nossa avaliação posteriormente também, já com o material em mãos e com a aula dada também, tá ok? Então eu não sei como a coordenação ainda vai proceder, é muito recente ainda essa questão, mas nós vamos mandando aí informações e materiais. Eu quero toda semana também mandar essa aula para vocês, para que você possa ter uma ideia, ter uma noção em relação ao nosso estudo, a sequência dos nossos estudos aqui. Tá? Vou só pegar o livro aqui, para que a gente possa acompanhar também. Então hoje nós vamos fazer a nossa aula do capítulo 4. Capítulo 4 de Cultura Bíblica. Nós vamos falar a respeito da música no culto religioso. E aqui, nós podemos ver que a música entre os judeus é usada como forma de culto, tanto como forma de culto, há vários relatos da Torá, ou mesmo em celebrações como Bar Mitzvah, por exemplo. Então, a música dentro do judaísmo é utilizada no contexto religioso, de adoração, é utilizada dentro do contexto de festividades também, tá? Não só na cultura atual, como também aquilo que é descrito na Torá, na lei, no Pentateuco, e também nos demais escritos judaicos, como o Talmud, por exemplo, ok? Então, mas independente dessa utilização, independente da música, do contexto religioso, do contexto de festividades, elas estão sempre relacionadas, de alguma forma, a exaltar o nome de Deus, exaltar a criação de Deus. Então, sempre tem relações com o divino. Tá? Gênesis capítulo 4, verso 1, mostra ali a origem da música. Olha ali, ó, e o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Então, aqui em Gênesis capítulo 4, verso 21, nós temos a primeira menção em relação a instrumentos musicais. E o que nós vamos ver ao longo desse capítulo? Nós vamos falar a respeito da música de uma forma geral, dentro do culto religioso, dentro do que o judaísmo entende em relação à música. Vamos falar a respeito dos instrumentos musicais, da estruturação da música no templo feita por Davi. E, por último, trazer todo esse contexto. Então, nós vamos fazer essa conceituação toda e trazer para a nossa realidade dentro do culto religioso nos dias de hoje. Então, lá, o lugar do louvor no culto judaico. A dança e a música sempre tiveram lugar no culto judaico. As artes, deixa eu só abrir um pincelzinho aqui. Então, olha só, o lugar do louvor no culto judaico. Opa, tem que me habituar ainda com isso aqui, Ok. Então, sempre tiveram lugar no culto judaico. As artes plásticas no contexto religioso são marcas de um período da história bem mais recente. Então, como aqui, por exemplo, nós vemos aqui uma representação gráfica, uma figura artística relacionando aí com a música, dentro do judaísmo. E só que, embora a música, o que essa frase quer dizer é o seguinte: embora a música tenha relação antiga com o culto judaico, outros tipos de manifestação artística, como pintura, escultura, isso é coisa bem mais recente. Tá? Isso são marcas de uma história bem mais recente dentro do judaísmo,
uma vez que existe uma orientação dentro da lei judaica em relação a imagens de escultura, em relação a pinturas, e isso no passado foi bem mais rígido, foi uma questão muito mais rígida dentro do culto judaico. Mas recentemente ocorre uma flexibilização então dessa questão dentro do judaísmo. E aqui nós temos vários textos relacionados com a questão da música, né, dentro do culto judaico. Okay? Olha só que bonitinho, retinho aqui, né, para vocês acompanharem. Então aqui dentro desses textos relacionados aqui embaixo, dá para se ter uma ideia das evidências da utilização da música dentro do judaísmo. Okay? A primeira estruturação de música na cultura judaica ocorre por Davi. Então, quando você pega lá 1 Crônicas, capítulo 17, deixa eu pegar aqui agora, né? Devia ter me organizado antes. Vou abrir aqui. Nós vemos, mas só enquanto eu vou abrindo aqui, para ir falando com vocês, né? Então, nós percebemos algumas características dentro da música no culto judaico. Nós temos aqui que havia organização, todos os componentes eram bem preparados para executar esses instrumentos, então não eram qualquer pessoa, olha, senti de Deus aqui de tocar um instrumento, não é assim que funciona, né? Eram todos bem preparados para executar, e havia um número considerável, né, que servia dentro desse ministério no templo. Então aqui, primeiro livro das Crônicas, capítulo 25, os primeiros versículos diz assim, ó: E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã. Lembra, Asaf, um dos compositores da Bíblia, de Salmos, e de Jedutum, para profetizarem com harpas, e com alaúdes, e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. E aí ele vai, dos filhos de Asaf, fulano, 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 dos filhos de Jedutum, vai falar ali dos nomes, dos filhos de Emã, e verso 5, todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei das palavras de Deus para exaltar a corneta. Verso 6, todos esses estavam ao lado do seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus, e ao lado do rei, Asaf, Jedutum e Emã. Então esses eram os principais ali, colocados como cabeças, né? Asaf, Emã e Jedutum. E era o número deles, juntamente com os seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288. Então veja só, tinham 288 levitas separados para esse ministério da música dentro lá do templo. Então, mais uma vez aqui as características, né? Nós vemos que você tinha organização, né? Os instrumentistas eram preparados para tocar esses instrumentos, e havia aqui um número considerável de pessoas que executavam, né? Então aqui o texto bíblico, 1 Crônicas, capítulo 25, versos de 1 a 7, que mostra esses 288 mestres da música bem preparados para executar os instrumentos ao Senhor. E nós vamos, se você continuar na leitura, você vai ver que existia uma forte organização em relação a isso, né? Então, em resumo aqui, ó, o objetivo da música nas comunidades judaicas hoje é criar uma atmosfera onde as pessoas se sintam confortáveis. E aqui, quando a gente fala atmosfera que as pessoas se sintam confortáveis, nós estamos falando dentro de um contexto espiritual, ok? Espiritual, né? Ou seja, estar comprometidos com Deus, renovar os vínculos entre as pessoas e um senso de espiritualidade na comunidade. Então, o objetivo da música é auxiliar na integração ali na espiritualidade das pessoas que estão participando do evento religioso. Então, na nossa realidade, não muda nada, é a mesmíssima coisa, ok?
Continuando aqui, em relação à organização, nós temos que essa organização feita por Davi, do culto a Deus, e lembrando que o seguinte, tá? Nos tempos de Davi não existia ainda o templo, nós sabemos disso, que o templo só foi construído depois por seu filho Salomão. Então, Davi organiza tudo e deixa tudo no jeito para que isso seja realmente estabelecido durante a função do templo, né? Então veja que Davi planeja tudo, Davi organiza, mas isso é colocado em prática posteriormente quando o templo de fato é construído. E isso se dá em 3 etapas. Aqui o primeiro estágio, que aparece lá em 1 Crônicas capítulo 15, que é a organização das famílias levíticas. Então nós temos aqui 1 Crônicas capítulo 15, a partir do verso 16. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. E ordenaram, pois, os levitas, Aimã, filho de Joel, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, filho de Casuías, e com eles seus irmãos da segunda ordem, Zacarias e Benê, e Jaziel, e por aí vai, né? Tem vários outros nomes aí, os cantores, Emã, Asaf e Etã, e Zacarias. Então, isso vai até o verso número 24 aqui, falando a respeito dessa organização dentro do primeiro estágio. Então, a separação, a organização dentro das famílias. Cada família levita tinha uma função dentro da execução da música, da execução de instrumentos lá no templo. Segundo estágio, nós vemos já no capítulo seguinte, no capítulo 16, no comecinho aqui, versos 4 a 6, e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe e Zacarias o segundo, então ele vai colocando ali a organização dos corais especiais. Então você tinha a organização ali das famílias, cada qual com a sua função, e aí foi levantado ali os cabeças, né, que conduziriam um coral especial, né? Então você tinha os instrumentistas e tinha aqueles que participavam do coral também. E o terceiro estágio, o capítulo 25, que é o que nós lemos aqui atrás, né? Capítulo 25, versos de 1 a 7, e nós temos aqui então a organização de um coro levítico profissional com 288 integrantes, dividido em 24 turmas. Então não era pouca coisa não, era uma organização muito bem feitinha, né? Então a extensão, posição e grau dentro do Ministério da Música foi cuidadosamente delineado por Davi. Davi organizou tudo de uma forma perfeita, de uma forma bem organizada, obviamente aqui segundo a direção de Deus, né? E aqui nós vemos que eles eram subordinados aos sacerdotes. Então essa classe levítica, você tinha ali os sacerdotes. Lembra que para exercício de sacerdócio, para exercer no templo, eram aqueles entre 30 e 50 anos que eram separados. E aí fora esses daí que eram separados para exercer o sacerdócio, nós tínhamos também aqueles agora organizados por Davi para exercer a música lá dentro do templo. Então esses que exerciam as músicas eram vinculados ou subordinados aos sacerdotes. E isso nós encontramos lá no capítulo 23 de 1 Crônicas, lá no finalzinho. Aqui está errado, né, o versículo aí, está escrito versículo 35 a 31, né? Na verdade é 25 a 31, que ele começa assim: porque disse Davi, o Senhor, Deus de Israel, deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus objetos pertencentes ao ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque a seu cargo estavam mandados, a saber, os pães da proposição, e por aí vai, né? Para oferecimento de holocaustos e para que tivesse cuidado da guarda da tenda da congregação. Então aqui esses eram os sacerdotes aos quais os levitas, aqui aqueles que exerciam a música, estavam subordinados. Dentro
da narrativa bíblica, nós temos 3 classes de instrumentos aqui, que são os instrumentos de corda, instrumentos de percussão e instrumentos de sopro. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui em cima, né, exemplo de instrumento de corda, aqui embaixo também instrumento de corda, né, Davi executando a harpa aqui diante do rei Saul. Nós tínhamos instrumentos de sopro e os de percussão. Por exemplo, os de percussão, os tambores, que eram executados também ali. E técnicas musicais nós encontramos aqui também na Bíblia. Então, olha só, aquilo que nós não, né? Aqueles que entendem de música, né? Eu não entendo nada, mas aqueles que entendem música percebem as técnicas utilizadas aqui, não só que são utilizadas no dia de hoje, também lá no passado. Então, a questão de harmonia, a técnica precisa, treino, perícia na execução. Então tudo isso nós encontramos aqui no texto bíblico também, né? Então, mais uma vez, os instrumentos e a música no templo não eram executados de qualquer forma, mas eram executados por pessoas preparadas, treinadas, que praticavam os instrumentos e se aperfeiçoavam na execução desses instrumentos. Seguindo aqui as utilizações da música na Bíblia, né? Nós temos aqui que ela serve para louvar a Deus, para demonstrar alegria, para dar refrigério à alma e ao espírito. Aqui, por exemplo, no caso de Davi, né, diante de Saul, né, em 1 Samuel 16, 23, quando Saul atormentado e Davi tocava a harpa e o espírito maligno se afastava dele. E a música também é vista sendo entoada pelos seres celestiais. Então nós temos aqui Jó, Lucas 19 e Apocalipse, Jó, Lucas e Apocalipse, falando a respeito da execução também pelos seres celestiais. E a própria natureza, de certa forma, obviamente não tocando os instrumentos, mas de certa forma louva aqui ao Criador, e nós temos vários exemplos aqui também de Salmos, né, e Isaías, aqui falando a respeito disso. Então, o louvor a Deus é executado pelos homens, é executado pelos seres celestiais, e a própria natureza, de uma forma simbólica, que também louva a Deus. Ou seja, toda a criação é chamada a louvar ao Senhor. Então aqui Salmos, vou ler apenas um aqui, tá? Salmos capítulo 30 e verso 4, que diz o seguinte: cantai ao Senhor vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Então toda a criação é chamada a louvar a Deus. E aqui eu gostaria de destacar apenas uma diferença entre o que é cantar, louvar e adorar. São coisas completamente diferentes. Então, o que é cantar? Cantar é você reproduzir o som através da sua voz. Então você pode cantar sem louvar e sem adorar. Você pode cantar uma música qualquer, então está entoando uma música ali, sem que isso se caracterize em louvor e adoração. Agora, o louvor e adoração, você pode louvar a Deus sem cantar, e você pode adorar a Deus sem cantar também. Então, cantar é uma forma de louvar, mas nem todo louvor é cântico, né? Fala a respeito de um cântico. Então, eu posso entoar um cântico sem que isso seja em louvor a Deus, ou sem que isso seja em adoração a Deus. São coisas distintas. Olha só. O louvar, a palavra louvar, ela está relacionada com o ato de levantar-se. Ou seja, imagina você levantando a cabeça e reconhecendo que Deus é soberano, né? Então, é como se você proclamasse quem Deus é e o que Ele tem feito. Então, é uma proclamação. Aqui, uma proclamação de quem Deus é e o que Ele tem feito. Então, o louvor é o ato de exaltação, exaltar a Deus. Já o ato de adorar é o oposto, tem o significado de prostrar-se. Então, aqui é um reconhecimento do senhorio de Deus em nossas vidas. É um reconhecimento de submissão. Nós nos submetemos em serviço a Ele. E eu gostaria de ler um texto aqui para vocês também. Está lá em Neemias, no capítulo 8, versos 5 e 6,
que vai dizer o seguinte, ó: e Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos. Então, olha só, e Esdras louvou ao Senhor, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então, aqui nesse texto de Neemias, nós percebemos claramente essa diferença entre aquilo que é louvar e aquilo que é adorar. E desvinculando o louvor e a adoração com o cântico em si. Então, cantar a Deus é uma forma de louvor? Sim, mas você pode louvar a Deus de outras formas, você pode adorar a Deus de outras formas, através das suas atitudes, através das suas ações, né? Outro texto aqui que eu gostaria de ler está lá em Romanos, no capítulo 14, e verso 11, está escrito assim, ó: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Olha só, eu acho interessante essa avaliação desse contexto aqui, porque quando nós falamos em louvor e adoração, nós estamos falando em levantar as mãos e se prostrar. Ou seja, reconhecer a língua, confessar, e o joelho se dobrar diante de Deus. E nesse texto ele está falando que um dia todos farão isso diante dele, nem que seja para condenação, ou seja, aquele reconhecimento, aquela angústia de última hora da condenação em relação àqueles que rejeitaram a palavra, que rejeitaram a Deus, que rejeitaram a Cristo, mas num determinado momento vão ter que sucumbir diante disso. Ou seja, todos estarão diante de Deus e as suas mãos se levantarão, a sua voz se levantará, a sua língua confessará e os seus joelhos se dobrarão, reconhecendo, né? Então, no último momento, mesmo para os ímpios na condenação, haverá esse momento. Aí ele faz referência, né? Romanos aqui, Paulo está fazendo uma referência de Isaías 45, 23. Aqui nós temos uma referência ao Salmo 33, quando fala a respeito de um cântico novo. E aqui, apenas para fazer uma explicação sobre isso, né, o que seria isso, esse cântico novo, né, do Salmo 33, verso 3, eu vou abrir lá, só mais um momentinho aqui. Salmos 33... verso 3, que fala assim, ó: cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Então aqui, inclusive a palavra aqui, é lógico que o Salmo está escrito em hebraico, mas quando a gente vai para o Novo Testamento, e tem a Septuaginta, né, que faz a tradução do hebraico para o grego no Novo Testamento, então, no Novo Testamento não, perdão, a tradução do Antigo Testamento para o grego, ou seja, do hebraico para o grego, né? Traduzido 2 séculos antes da época de Jesus. A palavra novo, no grego, tem duas palavrinhas que são usadas para essa tradução, kainos e neos, né? Então, kainos, que é a questão de novo em qualidade, ou seja, diferentes, e novo em relação ao tempo. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu sou um novo homem. Em relação ao tempo, eu não posso afirmar isso, porque esse homem, né, a questão da carne, embora o tempo tenha transcorrido e tenha passado, mas eu estou no mesmo corpo. Então eu não sou literalmente mais um novo homem em relação à qualidade, em relação ao interior. E a palavra que aparece traduzida lá, por novo aqui, é kainos, e essa palavra, então, ela se refere a novo em qualidade, em diferentes. Então, quando se fala cantar um cântico novo, não é necessariamente inventar um cântico diferente, mas é a qualidade da adoração. Quando ele fala que cantai ao Senhor um cântico novo, ele está dizendo que cantai realmente de coração, de uma forma diferente, de uma forma especial,
Como a gente normalmente, às vezes, durante o dia, cantarola algumas coisas assim, né? E quando nós estamos, então, diante de Deus, na presença dEle, nós devemos tirar lá do fundo da nossa alma, do nosso coração, realmente, em louvor, em adoração a Deus, de uma forma especial, de uma forma diferente, com qualidade, com reverência. Esse é o sentido lá do Salmo. Quando instados a louvar a Deus, a cantar a Ele, devemos retirar as palavras do mais íntimo do nosso ser. Um dos maiores compositores, se não o maior da Bíblia, foi Salomão. E aqui deixa eu abrir o texto aqui para a gente fazer a leitura também. 1 Reis capítulo 4 e verso 32. Diz assim, e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Então, Salomão compôs 1.005 cânticos e 3.000 provérbios. Essa foi a obra de Salomão que, com a sabedoria dada por Deus, tinha essa inspiração para não só escrever os cânticos, mas para compor também os provérbios. E na página 55 do livro de vocês, da 55 até a página 58, vocês vão ter aí os instrumentos, separados aí pela explicação de cada um. Então, os tamborins, alaúde. Então, olha, você tem um alaúde aqui, a cítara, tambor, não sei se vocês estão acompanhando aqui, o tambor, a cítara, pandeiro, você tocava pandeiro também, alaúde, os símbolos, símbolos altissonantes, que são em duas espécies, aqui o símbolo como um prato aqui, com tocado prato, e o tambor. E nós temos então outro modelo aqui de saltério também. Nós temos esse tipo de saltério e esse modelinho de saltério aqui desse lado, do lado direito aí da tela de vocês. Mas nessas páginas de 55 a 58 vai fazer a explicação desses instrumentos e de outros mais também, não só esse. Bom, vamos fazer um resumo rápido então em relação a essa questão da música dentro do judaísmo. A música não é apenas para Deus, mas ela é de Deus, ou seja, um presente de Deus para o homem. Então a música que nós entoamos para Deus, na verdade, é um presente que o nosso Deus nos deu. Isso vem dele, esse desejo de louvar, esse desejo de cantar, de adorar a Deus, vem dele próprio aos nossos corações. Então ele é um presente para nós, porque você já deve ter ouvido aquela expressão, quem canta os males espanta. E é verdade, quando você está cantando, na verdade você significa que a sua alma, de certa forma, ela se alegra em alguma coisa. E mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de dificuldades. Nós temos, por exemplo, um exemplo bíblico, quando Paulo e Silas estão na prisão, o que eles fazem? Começam a cantar a Deus. E o favor divino se volta para eles, então. A razão de entoar cânticos deve ser sempre, 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 no sentido de glorificar a Deus, não para satisfação pessoal. Então o ministério dos levitas não era para entreter o povo, mas para ministrar diante de Deus. O louvor a Deus deve ser levado a todos os lugares e a todas as pessoas. Tanto judeus quanto cristãos primitivos acreditavam que a música secular não poderia ter lugar na adoração. Então, olha só, aqui eu não estou falando nesse momento contra a questão de música secular versus música gospel aí, E, aliás, aqui fica uma questão, às vezes você tem músicas seculares que louvam mais a Deus do que propriamente as músicas gospels que a gente encontra no meio cristão. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, que essa música secular não pode usar para adoração a Deus. Nós temos exemplos aí, se você procurar na internet, por exemplo, pessoas cantando músicas dentro da igreja para louvar, música de Roberto Carlos, por exemplo, música que fala de amor, de uma relação entre homem e mulher, usando para cantar na igreja e fazendo relação com o cristão e Deus. Então, isso deve ser evitado dentro da igreja. A música secular não pode ter lugar, não podia, e hoje,
continua não podendo ter lugar na adoração a Deus. E uma última questão aqui: cantar louvores a Deus é uma experiência que começa nesta vida e continuará no mundo por vir, ou seja, tanto o nosso relacionamento com Deus, ele passa pela adoração, pelo serviço, pelo conhecimento da palavra, pelo crescimento na graça e no conhecimento, e essa parte do louvor e da adoração, ela permanecerá também para sempre. Assim como o conhecimento de Deus será algo universal e intrínseco à nossa nova natureza junto com Deus, assim também o louvor será, né? E ele continuará para a eternidade. Então, aqui falando a respeito da música nas igrejas de hoje, algumas reflexões, alguns questionamentos, né? Essa música tem refletido o padrão bíblico para a adoração? Então, a música que nós temos entoado, nós estamos compreendendo de fato aquilo que nós cantamos, né? Nós estamos exaltando de fato a Deus? As músicas refletem aquilo que a Bíblia menciona em relação à adoração? Salmos 29, verso 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, dar a glória devida e adorar ao Senhor na sua santidade. Estamos entendendo de fato, né, aquilo que cantamos, né, tendo reverência ao nome de Deus? Ou nós estamos só balbuciando palavras e sem refletir, na verdade, sobre o que nós estamos cantando? A música que nós cantamos nas igrejas Deus é o centro das canções. Nós temos, as canções têm sido teocêntricas, têm sido cristocêntricas ou têm sido antropocêntricas, né? Ou seja, aquelas que são entoadas exaltando, na verdade, a condição humana, colocando o homem como centro ali da canção e não a adoração a Deus. Então são algumas reflexões que nós, extraindo esses conceitos, extraindo os princípios que nós encontramos na organização da música, na evidência musical que nós encontramos na palavra de Deus, isso deve se refletir no nosso dia a dia também, ok? Na próxima aula nós vamos falar a respeito da geografia no mundo bíblico. É claro que em uma aula nós daremos uma resumida em alguns pontos principais, tá ok? Então, um abraço a todos aí, que Deus abençoe, e nós voltamos na próxima aula. Um abraço a todos, que Deus abençoe.